Olá, bem-vindos a mais uma análise. Sabe aquele pavor paralisante de encarar uma folha em branco bem na hora de escrever uma redação? Pois é, a gente vai transformar isso no domínio absoluto do pensamento estruturado. Porque olha, escrever não precisa ser um sofrimento, viu? Na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. E para quem está focando no Enem ou em grandes concursos, a importância da leitura crítica e da escrita reflexiva, que é o coração do roteiro brilhante da professora Adele que vamos explorar hoje, não é só para garantir uma nota alta, é literalmente sobre organizar a nossa própria visão de mundo. Todo mundo conhece muito bem essa sensação, ficar encarando aquele papel ou o cursor piscando na tela, e a mente parece um grande vazio. A pergunta de $1 milhão é, como a gente vence esse medo universal, um medo que adora aparecer bem na hora daquela prova decisiva, né? Bom, a resposta não tem nada a ver com passe de mágica. Tem a ver com entender como o nosso cérebro processa a linguagem e a leitura. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar bem rápido por 5 pontos. 1. O desafio da redação. 2. O exemplo de Marco Aurélio. 3. Leitura crítica e vocabulário. 4. Escrever é aprender a pensar. E 5. Estratégias para o Enem. Parte 1. O desafio da redação. Para começar, a gente precisa entender o terreno em que está pisando. Esse bloqueio na hora de escrever virou um problema crônico para a geração atual. Formular um texto básico ou até mesmo fazer uma pergunta simples e direta tem sido um desafio enorme. Lembra do saudoso professor Pierluigi Piazzi? Ele via isso direto em sala de aula. A gente acaba usando muita muleta linguística. Sabe o famoso tipo assim? Pois é. O uso excessivo dessas expressões cria um baita bloqueio no fluxo mental. O raciocínio tropeça antes mesmo de chegar no papel. E quando a gente depende dessas muletas, a precisão do nosso pensamento simplesmente vai para o espaço. Parte 2. O exemplo de Marco Aurélio. Agora, se engana quem acha que estruturar as ideias é um problema exclusivo da era das redes sociais. Para provar que a luta para articular pensamentos é atemporal, imagina só isso. O imperador romano Marco Aurélio, o cara mais poderoso da época dele, escreveu o clássico Meditações. Mas o detalhe incrível é que ele não escreveu aquilo para ser um livro. Era só o diário dele. Ele usava a escrita no dia a dia como uma terapia mesmo, uma ferramenta para organizar propriamente a rotina e manter a saúde mental no meio do caos que era governar o império. Parte 3. Leitura crítica e vocabulário. E aí entra a grande questão. Qual é o combustível para a escrita fluir com clareza? Como a professora Adele sempre bate na tecla, a gente não tem como dar o que não tem. É a leitura que constrói esse repertório. E a obra Aprender Inteligência mostra exatamente a ciência do cérebro por trás disso. A coisa é simples e fascinante ao mesmo tempo. Quem lê treina o cérebro para criar imagens a partir de um texto. E essas são imagens muito mais complexas do que aquelas que a gente consome passivamente rolando uma tela. É uma verdadeira musculação para o cérebro. O próprio Albert Einstein dizia isso. Essa frase poderosa destaca que a capacidade de imaginar transcende a simples memorização de fatos. Quando a gente exercita essa imaginação através de uma leitura crítica, o cérebro ganha as ferramentas estruturais necessárias para, lá na frente, conseguir expressar ideias super complexas e originais na hora de escrever. Tá, mas como a gente ganha o vocabulário para expressar toda essa imaginação? Já vou avisando que não é decorando o dicionário. Especialistas como a Lara Brenner e o Tom Mossir Garcia dão a dica de ouro. Leiam os grandes clássicos. Eles têm descrições precisas. Bater numa palavra difícil, tenta deduzir o significado pelo contexto da frase. Deixa o dicionário só como último recurso para não quebrar o ritmo da leitura, sabe? Ah, e outra tática sensacional é copiar os seus trechos favoritos à mão. Ajuda demais a absorver a construção natural que o autor utilizou. Parte 4. Escrever é aprender a pensar. Com o vocabulário ativo e a mente alimentada, a gente chega na engrenagem da coisa. Tem uma reflexão fantástica do romancista E. M. Forster que ilustra perfeitamente isso. Como posso saber o que penso até ver o que digo? É exatamente por aí. Muitas vezes as ideias estão ali, mas estão uma neblina na nossa cabeça. É só quando a gente materializa tudo na página que conseguimos enxergar de verdade, julgar e organizar as coisas. A escrita pega o pensamento invisível e torna ele visível. Vamos trazer isso para a prática agora. O pessoal do Café do Escritor tem um método muito direto, os 3 R's da escrita. Primeiro vem a reflexão, que é formar a base do pensamento. Depois a redação, o ato de rascunhar e colocar a ideia no mundo. E por fim, a revisão, que é a hora de corrigir e dar aquele brilho.
O grande erro, e onde quase todo mundo trava, é tentar fazer os 3 passos ao mesmo tempo. Simplesmente não dá. E é justamente para evitar esse bloqueio que surge a técnica da escrita livre. Sabe o que é isso? É basicamente um brainstorming solitário. Você despeja absolutamente tudo no papel, de forma bem orgânica, sem ligar para a regra gramatical, ortografia ou se a citação está perfeita. Você desliga aquele sensor interno chato que fica te julgando a cada vírgula. E isso liberta a mente. E aí, depois que o texto cru já está na página, a gente volta com a revisão para arrumar a casa. E, finalmente, parte 5. Estratégias para o Enem. Bom, a gente falou de filosofia e de teoria, mas e quando o relógio está correndo no dia do Enem ou de um concurso? Um dos maiores trunfos da redação é o repertório sociocultural. Só que tem muito mito sobre como citar autores. Olha só, se você lembra exatamente das palavras de uma figura como Steve Jobs, ótimo, faz a citação direta usando aspas. Mas digamos que a memória falhou. Não tem problema nenhum. A citação indireta ou a paráfrase tem exatamente o mesmo valor. Transmitir a essência da ideia de um sociólogo como Habermas com as suas próprias palavras enriquece muito a argumentação. Só não vai inventar aspas e perder credibilidade de bobeira. Então, o ponto crucial é focar nestas regras de ouro. Evite expressões fracas. Se você escreve "eu acho" ou "eu penso", seu argumento vira só um palpite qualquer. E olha, manter a letra clara e legível é inegociável, tá? A banca tem que ler sem fazer esforço. E se bater aquela dúvida cruel sobre como se escreve uma palavra mais sofisticada, abandona. É muito melhor trocar por um sinônimo simples do que cometer um erro de ortografia. Clareza, coerência e concisão sempre vencem. E qual a melhor forma de garantir tudo isso? Praticando constantemente. Pegar temas super focados na realidade, como os impactos da tecnologia ou a mobilidade urbana, e aplicar essas técnicas na prática. Usa a escrita livre, faz a revisão rigorosa depois, é treinando assim que o tal medo da página em branco vai sumindo de vez. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação final. Pensa bem, se a escrita é simplesmente o reflexo de uma mente organizada, o que a próxima página em branco vai revelar sobre a profundidade das suas ideias? A folha em branco não é uma ameaça, ela é um espelho. Toda vez que a gente encara é uma oportunidade única de mostrar o nosso vocabulário, as nossas leituras e a nossa visão crítica do mundo. Que a próxima redação não seja só um teste, mas o melhor reflexo de um pensamento brilhante. Valeu por acompanhar mais esse mergulho no tema e a gente se vê na próxima. Olá!